Vive de adultério. Uma igreja, quando cresce muito, o pastor perde às vezes o controle. E os crentes perdem a responsabilidade com Deus e omitem os seus pecados e fazem coisas que até Deus se entristece demais da conta e vem para os cultos como se nada tivesse acontecido. Participam da ceia do Senhor, estão conosco aqui agora, até glorificam a Deus, mas estão bêbados com vinho de miséria, vinhos de destruição, vinhos de politicagem, vinhos de concessões, de falta de santidade. Cresceu a igreja, cresceu Éfeso, e Satanás encontrou outra maneira de se infiltrar no meio do povo. Ele não fazia mais um grupo se transformar num cachorro para assustar o povo, como na Idade Média, todo mundo tinha Satanás com 2 chifres e uma cauda comprida. Não! Satanás não é trouxa. Satanás hoje se manifesta, está às vezes no culto conosco aqui, infiltrado em corações, e por isso o poder de Deus não tem condições de se manifestar e de se manifestar como deveria. Por isso os milagres desapareceram da noite para o dia. Por isso que precisamos às vezes fazer conferências de avivamento, congressos, trazer um pregador de fora, um cantor que tem uma unção diferente, para que o povo se alegre. E quem é crente há 30, 40 anos sabe que no princípio não precisava disso. Mas não havia o que há hoje. Os nossos crentes estão bêbados, com vinhos de miséria. E agora é difícil dar glória a Deus, eu compreendo. Vinhos de sensualidade que tomaram conta da nossa igreja, que fazem com que as nossas irmãs, que deveriam ser as santas irmãs, venham vestidas para o culto, de certa forma, a chamar a atenção dos homens, com roupas que a minha Bíblia diz em Provérbios 7:10, são roupas de prostituta. E a roupa de prostituta não é calça nem saia, são roupas que provocam sensualidade. E estão aí, como se nada tivesse acontecido, e o espírito se entristece. Moças entre nós, o seu corpo se transformou numa bola de basquete, que passa de mão em mão em jovens da igreja e jovens lá fora. Existe um demônio hoje chamado ficar. Você ficou com fulano ontem, fiquei com você, eu fiquei com fulano ontem, hoje fiquei com esse. Vimos que entorpecem a igreja. E hoje eu tenho uma mensagem de Deus para você. O teu corpo não foi feito para ser vitrine de exposição a homens. O teu corpo foi feito para ser templo do Espírito. Lá perto da minha região. Ontem ainda o pastor daquela região me ligou e falou: Marcos, tu não pode sustentar o missionário nosso em São Paulo, pastor Coutinho. A 100 quilômetros da cidade dele tem uma igreja para 6.500 crentes sentados. A igreja está comprando um avião. 100 quilômetros dali existem 10 cidades do interior do estado que não tem igreja. Tem meia dúzia de crentes lá e não tem um pastor para pastorear. Aí eu falei: pastor, por que isso? O pastor que estava cuidando desse lugar. Ele falou: mas aí perto tem uma igreja tão rica, que tem missionários lá no Equador, nos Estados Unidos, lá no fim do mundo, por que não socorre aí? Aí eles dizem: é porque aqui não é campo desse, é campo daquele. E por que o que tem no campo não cuida daí? Porque o campo não gera dinheiro. 10 cidades do interior de São Paulo, onde eu conheço, não tem um missionário, sabe por quê? Porque homens poderosos lá beberam vinho da miséria, vinho de poder, que acham que são donos de tudo, que acham que com um telefonema, uma ligaçãozinha, podem impedir o pregador de pregar, podem fazer isso, aquilo, podem até fazer, mas um dia vão prestar conta diante do general. Essa foi destruída, a igreja sucumbiu. Chegou um ponto lá que Timóteo chorou.
A história diz que Timóteo estava sendo escorraçado na igreja, porque os mais velhos que estavam na igreja há muito tempo queriam arrancar ele de lá porque ele era novo. E a gente dizia, você precisa trazer novas ideologias. Ele era novo, mas ele trazia o conceito que aprendeu aos pés de Paulo. É o que muitas pessoas perguntam pelo Brasil: Marcos, você é novo, você é muito quadrado para ser desse jeito, você até estudado, mas você é quadrado. Eu não sou quadrado, eu respeito a ordem do Senhor. Igreja não é ponto de encontro de ninguém, igreja é o santuário da bênção, é o hospital de Cristo na terra, é o ambiente onde Deus salva, transforma e cura. Quando a Bíblia diz não extinguais o Espírito, leia os versículos anteriores e você vai ver o que é que extingue o Espírito: falsidade, murmuração, contendas, intrigas, brigas em família, brigas, coração revoltado contra o pastor. O Espírito Santo está entristecido, ele é sensível, não é bruto como você. O Espírito Santo não é dono como você se diz ser dono. O Espírito Santo é uma pessoa, tem sentimento. Tem sentimento. O Espírito Santo está ferido nesta hora final. Está ferido. Está ferido. O Pentecostes se esvai do nosso meio. Só que ele não se perde no espaço, não. Se eu e você não quisermos, Deus levanta outro povo. Quando eu saí aqui da Conimade, ano passado eu fui pregar em Itabuna, na Bahia, uma conferência de batistas, 4.000 irmãos batistas, em um ginásio de esportes. Quando eu cheguei, o pastor disse: filho, eu quero que você ministre ao povo. E ele me deu as fichas do povo, foi tudo cadastrado, para que eu lesse a estatística. Dos 4.000 batistas, 2.000 criam no poder do Espírito. Os outros 2.000 estavam dispostos a crer. Não acreditavam muito porque não tinham conhecimento, mas estavam dispostos a crer. Dos 2.000 que criam, alguns já eram batizados com o Espírito Santo. E eu falei: por que o senhor me trouxe aqui, pastor? Pô, você não é da Assembleia de Deus? Eu sou. Então, o crente assembleano para nós é cheio de fogo, poder de Deus. Você não é aquele menino, nós vimos vida, você quase correndo, pulando, pôr a mão na cabeça do povo, profetizando. Nós queremos isso. Eu olhei para aquilo, o pastor continuou, meu coração se encheu de alegria, na mesma hora tristeza. Eu falei: em muitas igrejas eu sou proibido de pregar por causa da maneira como sou mesmo, no nosso nome, na Assembleia de Deus. Enquanto isso, outras denominações estão buscando aquilo que eu e você muitas vezes jogamos fora. Jogamos fora. Cheguei no culto, dei uma olhadinha no ginásio, tomado de gente, pastor Armando Filho cantando. E quando eu fui começar a pregar, todo mundo com a canetinha, um papel na mão, falei: pastor, para que é isso aí? Tudo que você falar, eles vão anotar, vão levar para um concílio, um conselho, depois para estudar. Eu olhei para aquilo e não aceitei. Falei: quero que todo mundo guarde caneta e pegue o papel e jogue fora. Todo mundo olhou assim e falei: passa, não vou pregar aqui. Pastor, mas irmão, eu falei: cuidado não, pastor. Jogue fora o papel, eu não prego aqui. Aí um papelzinho foi caindo aqui, outro ali. Eu disse: amados, poder de Deus você aprende escrevendo. Deus não te dará por você buscar muito conhecimento. Deus dá a experiência pentecostal para aquele que deseja aqui, ó. Não aqui. Ele deseja aqui no coração. Aqui. Se o teu coração clama por fogo, ele será incendiado. Se a sua mente der respostas, ela ficará infrutífera. E eu pedi: Senhor, eu quero uma coisa nova, que o Senhor foi me dando direção, põe o povo de pé, o povo ficou de pé. Eu pedi uma nota musical no teclado, o rapaz começou a tocar, e o Senhor me tomou no idioma lindo. O Senhor me deu um cântico novo naquele dia. E quando eu comecei a cantar aquele cântico novo, nós conhecemos o pastor Armando Filho, que canta: quero que valorize o que você tem. O pastor Armando Filho foi lá tomado pelo mesmo Espírito, pastor Gotinho, catou o microfone e começou a cantar uma segunda voz. Um cântico espiritual, eu cantava em primeira voz e ele cantava em segunda.